Fala galera, tudo bom? Professor Rodrigo Nepomuceno e hoje trazendo aqui para você as principais dicas para que você consiga ter um desempenho, que você possa treinar sozinho. Meu objetivo aqui é ajudar você a ter o resultado. Quanto mais você tiver o resultado, melhor o seu resultado, melhor para mim. Eu fico mais feliz e para mim mostra que meu trabalho está tendo resultado. Como a gente trabalha com a parte de esporte, a gente sempre busca a eficiência, né? O que adianta a gente fazer muito de coisa e não ter resultados? Quais são os resultados que eu trago? O que eu consigo promover? O que eu consigo beneficiar as pessoas com o meu conhecimento técnico? A gente vai trazer sempre esses exemplos e essas orientações para que vocês consigam ter o melhor resultado possível. Beleza? Então vem comigo aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre o TAF. A prova o teste de aptidão física e o treinamento para isso, tá? O treinamento, então assim, eu entendo o treinamento físico para a prova e para a vida também, tá? A gente vai falar sobre 3 princípios básicos: adaptação, sobrecarga e continuidade ou reversibilidade. O que é isso? Por que eu falei que é treinamento físico para a prova e para a vida? Eu falei aqui sobre 3 princípios básicos de treinamento. A gente vai rever eles mais especificamente. Mas esses 3, para quem quiser procurar, o livro Scott Power fala muito de fisiologia do exercício, fala sobre isso. Então, adaptação. Para tudo na vida, você vai ter que se adaptar. Então, se hoje você começou a treinar, fazer uma atividade física, você vai gerar algum esforço. Então, o seu corpo vai se adaptar àquela nova exigência que você está impondo a ele. Se fosse para estudar, você começou a estudar hoje, né? Você nunca estudou, você vai começar a estudar, vai gerar uma adaptação. Você vai se acostumar com aquele nível de estudo. Então, você provavelmente vai começar a construir, né, uma construção, passo a passo, e você vai saber que aquilo ali é o seu novo patamar, é o seu novo limite. Você passou num concurso de nível fundamental, você se adaptou àquele concurso, vai procurar um de nível médio. Se adaptou o de nível médio, vai procurar o de nível superior. Aí a gente entra em outro princípio, que é o que? Sobrecarga. Princípio da sobrecarga. O que é o princípio da sobrecarga? Toda vez que você se adapta, você vai gerar uma nova sobrecarga. Aí você vai se adaptar àquela sobrecarga. Aí você vai gerar uma nova sobrecarga. E vai se adaptar àquela sobrecarga e vai se adaptar à sobrecarga. E assim sucessivamente. É nisso no treinamento e assim na vida. Você hoje levanta 1 quilo. É que eu vou fazer? Me adaptei a 1 quilo, vou fazer 2 quilos. Estou fazendo 2 quilos, vou fazer 3. Passei, estou estudando hoje uma prova de nível fundamental ou médio, que eu tenho X matérias. Me adaptei, consigo estudar isso. Vou aumentar a intensidade do meu estudo, ou vou aumentar o volume do meu estudo, a quantidade ou a intensidade desse treinamento. Isso também é para atividade física. Se você hoje você vai correr, você nunca correu, você vai começar caminhando. Se adaptou a caminhar, você vai começar a correr. Se adaptou a correr, você vai começar a aumentar a intensidade dessa corrida. Ou volume, se você quiser uma prova de resistência, dependendo do que você vai fazer. E agora, o principal de todos é o princípio da continuidade. A gente chama de continuidade ou reversibilidade. É o que a gente conhece como persistência. Continuar, fazer, não desistir. Então, assim, a continuidade é que vai te levar à excelência. Então, assim, eu fiz qualquer coisa, eu não estava fazendo nada, passei. Nunca fiz nada de uma atividade, quero correr uma maratona. Então eu vou começar fazendo caminhada. Me adaptei a caminhar, vou começar com uma corridinha, com um trotezinho mais leve. Então eu gerei uma sobrecarga. Então eu vou gerar uma nova adaptação àquela sobrecarga que eu fiz. Posteriormente vou fazer mais uma sobrecarga, vou fazer uma corrida, vou correr um período, um percurso maior naquele período de tempo. Então, vou gerar uma nova adaptação. Só que, se eu não der continuidade, eu entro numa questão de reversibilidade. Alguém aqui já estudou inglês? Professor de inglês, eu não sou muito proficiente em inglês,
Mas o professor de inglês também te fala, se você não praticar, você esquece. Está estudando para o concurso, estudo matemática. Se eu não estudar, parar de estudar, você acaba esquecendo. Ah, Rodrigo, mas fala aí que existe, eu nunca vou esquecer tal. Realmente, você nunca perde completamente aquele conhecimento. A mesma coisa acontece com o seu corpo. Se algum dia, eu, por exemplo, fui um atleta, quando eu volto a fazer as minhas atividades, por mais tempo que eu esteja parado, o meu corpo tem uma memória muscular. Então ele consegue entender que aquele processo que eu estou fazendo com ele, pode ser, eu posso recuperar com mais facilidade. Porque a gente vai ver aqui também a questão da aprendizagem motora, que você às vezes não tem nem consciência que está fazendo errado. Entendeu? Então isso é um processo contínuo que a gente vai adaptando e vai melhorando. E sempre aquilo, continuidade, sobrecarga e adaptação. Então, vem comigo aqui. Estratégias, tá? E a gente já falou sobre isso. Principais estratégias, ó. Um exemplo da corrida, né? 2.400 em 12 minutos, na pista de 400, vou dar 6 voltas, cada volta vai ficar igual a 2 minutos. E como é que eu vou saber isso? Ó, minha frequência cardíaca máxima, isso aqui é o pulo do gato. Como é que eu sei que eu estou treinando, Rodrigo? É simples. Olha aqui. Isso aqui é uma estratégia. Lógico que existem várias formas de você fazer isso. Mas essa aqui é a principal estratégia. Como é que você saber que se atuar? A adaptação, a sua sobrecarga, a sua quantidade está dando resultado da sua frequência cardíaca. Então, em geral, tá, a gente trabalha a frequência cardíaca com um número de 220 menos idade. Então vamos supor, 220. Se eu tenho 20 anos, eu vou menos 20. Então, minha frequência máxima é igual a 200. Ou seja, se eu tiver que fazer uma prova de 2.400 metros e a minha frequência está próxima a 200, eu sou descondicionado. É a sua frequência máxima. Você pode ter gente até ultrapassa, né? Mas assim, é a máxima. Rodrigo, existe outra forma melhor? Existe. Existe a frequência cardíaca de treinamento, ou VO2 máximo. São coisas bem específicas, bem técnicas. A gente até trabalha isso com nossos alunos particulares. A gente faz uma coisa bem mais específica para ele ter uma otimização do treino. Mas para vocês que não são da área, são leigos, o ideal é fazer sempre isso aqui. Então assim, se você está próximo da tua frequência cardíaca máxima durante o exercício, você está mal condicionado. Então você vai sempre gerar uma adaptação. Você chegou lá a 200. Se você faz 100 metros com a frequência de 200, você não está bem condicionado. Agora, se você faz com a frequência de 100, pô, você está tranquilão. Né? Partindo do princípio aí que a frequência em repouso é em torno de 70, 80 batimentos por minuto. Ou seja, se você tiver com a frequência cardíaca dentro da margem, quanto mais baixo, mais condicionado você fica. Ou seja, se você é um cara ativo, você for fazer exercício com muita intensidade e a sua frequência cardíaca continua equilibrada, você vai aumentar, lógico, e quanto maior a intensidade, se você imprimir muita intensidade, você sempre vai chegar na sua frequência cardíaca máxima, entenda isso, mas você vai ter que aumentar muito o volume e muita intensidade para conseguir esse resultado. Beleza? Então fica aqui a dica, a estratégia, para você sempre pensar nisso aqui, ó. Qual a minha frequência cardíaca máxima de treinamento? Eu vou ficar sempre pensando em ficar entre 65% e 75% desse valor. Seria mais ou menos a minha frequência cardíaca de treinamento. Se eu faço lá 2.400 em 12 minutos e minha frequência chega lá a 200, eu posso até infartar ali. Agora, se eu sei que eu estou a 75% disso aqui, pô, cara, eu vou estar lá em 150, beleza. Então, assim, eu estou dentro de um limite aceitável e estou condicionado para fazer aquele treinamento. Isso só vai te dar se você gerar sobrecarga, se adaptar e tiver continuidade no treinamento. Beleza? Então, voltou aqui comigo. Princípios do treinamento. A gente falou isso lá na frente, eu vou falar mais um pouquinho aqui, ó. Como eu disse, são muito específicos, tá? Então, assim, ó, individualidade biológica. Quanto mais tempo do treino aproximar-se a características do indivíduo, maiores serão a performance alcançada. Cara, o que é isso? Individualidade biológica é você se respeitar. Respeite a sua
individualidade biológica, a sua fisiologia, o seu organismo. Ou seja, lembra que eu falei que a corrida de velocidade e a corrida de resistência são totalmente diferentes no treinamento? Então, às vezes você tem uma facilidade para fazer atividade de resistência. Outras vezes você tem mais facilidade para fazer atividade de potência. Num concurso, você vai ter que fazer o mínimo aceitável para os dois. Então, você vai ter que treinar, porque você não é menos condicionado. Mas se respeitar sempre é importante. Então, assim, a individualidade biológica, quanto mais próximo à prova da sua individualidade, maiores as chances de você ter um desempenho com menos esforço. O que quer dizer que se você não tiver, você não vai conseguir. Na maioria dos casos, as provas são construídas a partir de parâmetros fisiológicos gerais, uma grande recorte da população. Então, assim, todos conseguem fazer, mas respeitar isso é sempre importante, até durante o treinamento. Se você é um cara que tem dificuldades em algumas coisas ou tem facilidades em outras, você tem que treinar que você tem mais dificuldade. Mas respeite o seu limite, porque ultrapassar pode gerar prejuízos e até prejuízos físicos que você não consiga corrigir em tempo hábil para conseguir fazer a tua prova. Beleza? Então vem comigo aqui, dá uma olhada. Segundo princípio, adaptação. Princípio da adaptação. O princípio da adaptação, o organismo que tem treinamento possui particularidade relacionada com o nível de estímulo aplicado. Cara, a adaptação foi o que a gente falou, né? É para a vida. Então, assim, a adaptação nada mais é você se adaptar àquilo que você exigiu do seu organismo. O corpo é inteligente, o nosso corpo é perfeito, tá? Então, assim, tudo que você pedir para ele, ele vai te responder. Mas você tem que dar continuidade àquele treinamento, beleza? Vamos para o próximo aqui, dá uma olhada. Princípio da sobrecarga. Sobrecarga no treinamento é você aumentar a intensidade ou volume do treinamento, do exercício que você está fazendo, tá? Para gerar uma nova adaptação. É simples. Sobrecarga, tudo na vida é sobrecarga. Você está fazendo tudo com muita facilidade, você tem que aumentar a dificuldade. Até por questão de desafio mesmo. Vamos supor que você está fazendo uma prova aí, você é o fera da matemática, você faz todos esse gabarito da matemática. Você vai procurar um exercício mais difícil, porque aquilo ali já te faz. Grande parte hoje em dia, em estudos na área de educação, grande parte do desestímulo na educação ou do abandono é porque a escola não estimula mais, não incentiva, não gera desafios para a criança. Então a criança não se sentindo desafiada, não se sentindo interessada, porque você estuda muita coisa que você nunca vai utilizar, ela acaba desistindo. Isso acontece com a gente também. Tá? Então a sobrecarga é o desafio que você impõe para você mesmo. Tá? Qual o motivo para aquela ação? Você tem que ser desafiado para conseguir aquele resultado. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui no próximo. Princípio da continuidade ou reversibilidade. Modificações induzidas pelo treinamento são transitórias e passageiras. Todas as características secundárias do treino perdem-se e retornam aos limites iniciais. Cara, a gente já falou aqui, né? Princípio da continuidade ou reversibilidade. O que acontece? Todo estímulo, né, que você dá, o seu corpo se adapta. Você gera uma sobrecarga, ele vai se adaptar novamente. Mas se você não der continuidade, você não continuar fazendo, seja no exercício físico, seja nos seus estudos, você volta, você regride. Existe a questão da memória muscular, como eu já falei, mas assim, regride. Se você ficar muito tempo, para você ter ideia, uma pessoa que foi ativa, um atleta, foi ativa a vida inteira. Se ele ficar 3 meses sem fazer atividade física, ele é considerado sedentário. Mas se ele voltar, ele tem... Verdade, se ele voltar, ele vai ter uma velocidade maior para atingir aquele condicionamento anterior. Mas não necessariamente ele vai voltar a ser aquele atleta de alto nível. Ele vai conseguir fazer todos aquele desempenho que ele tinha anteriormente. Beleza? Então vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Princípio interdependência volume e intensidade. O princípio baseia-se na relação entre o volume e a intensidade do treinamento. Cara, o que é isso aqui? Isso aqui é bem simples, tá?
Eu já falei, você gerou sobrecarga. Como é que você gera sobrecarga? Ou você aumenta a quantidade, ou você aumenta a dificuldade. Então, assim, volume é a quantidade. Vamos supor, se eu estou correndo 10 metros, amanhã eu vou correr 20, depois eu vou correr 30, depois eu vou correr 50. Ah, se eu quero aumentar a intensidade. Pô, hoje eu estou correndo 10 em 20, eu vou correr 10 em 10. Então, assim, eu estou aumentando a intensidade. Ah, vamos pensar que você quer aumentar a intensidade. Vamos supor quem faz exercício de musculação, que é mais comum. Se eu boto hoje 10 kg e faço 20 repetições, se eu aumentar para 30 repetições, eu aumentei o volume. E se eu aumentar a carga de 10 para 20, eu aumentei a intensidade, continuo fazendo 10. Então, qual é a grande dica? Você não consegue trabalhar volume e intensidade de forma igual. Se você aumenta o volume, teoricamente, assim, incondicionalmente, a intensidade vai diminuir. Você não consegue manter intensidade alta com volume alto. Se você diminui o volume, você pode aumentar a intensidade. Você também não consegue fazer intensidade alta com grande volume. Você sobrecarrega de uma forma que você não consegue executar. Beleza? Então vamos aqui para o próximo. Dá uma olhada. E o último aqui, ó, especificidade. A aplicação do estímulo e treinamento provocada sobre uma resposta específica relacionada diretamente à forma que você quer. Cara, isso aqui resume tudo que eu falei até agora. Especificidade nada mais é que você fazer dentro das condições que você vai realizar a prova. Então, faça o melhor que você pode fazer nas condições que você tem, até que você possa fazer melhor ainda. Que é isso? Você vai fazer... Pô, cara, tem gente que lá entra com ação judicial porque fez a prova à tarde e o cara fez de manhã. Treina à tarde, treina no sol. Ah, mas Rodrigo, eu passo mal. Cara, você vai ter que... Você não sabe qual vai ser a condição. A não ser que no seu edital está lá dizendo, fazer prova física no horário da manhã. Aí você pode correr. Correr na manhã é mais confortável, mas tem gente que não gosta de acordar cedo. Correr à noite é melhor, mas tem gente que fica com dificuldade de dormir, porque acelera o teu metabolismo, tu fica 220, ligado no 220. Pô, à tarde é muito sol. Então, qualquer horário que você escolher, qualquer forma, em qualquer lugar, vai ter sempre um benefício e um prejuízo. Isso você tem que pesar. E o ideal é você se preparar para qualquer condição. Ainda mais a galera que vai trabalhar com essa área de segurança pública. Eu já fui da área de segurança pública. Então, assim, eu posso dizer que você tem que estar preparado para qualquer situação. Você está aqui em pronto emprego, correto? É a mesma coisa. Você não sabe o que vai acontecer. Se você não sabe o que vai acontecer, você prepara para qualquer condição. Entendeu? Então, dá uma olhada aqui. Aprendizagem. Isso aqui eu vou passar rápido para vocês. Então, assim, a gente divide a aprendizagem em 3 fases: cognitivo, associativo e autônomo. A primeira fase é a cognitiva. Nessa fase, o corpo efetua movimentos com erros grosseiros, só que você não consegue visualizar. O que é isso, cara? Você acha que você corre todo dia. Como eu disse, eu tive alunas que corriam, né, e não sabiam correr, ela não conseguia correr. Ela corria na esteira e não sabia coordenar, né? Quando eu falei para ela que ela não sabia correr, ela ficou com raiva de mim. Eu corri é um movimento básico, rudimentar. Você nasce, caminha, se rasteja, engatinha, caminha e corre. Todo mundo faz, beleza? Não, nem todo mundo faz isso com eficiência. Então, assim, você, acredito que não, porque se você provavelmente está procurando esse tipo de conhecimento, você já deve estar se preparando de alguma forma, mas às vezes você não sabe que está fazendo errado, o movimento grosseiro ou errado, não existe movimento errado, né? Mas assim, menos eficiente. Você não está fazendo um movimento eficiente, mas você não tem nem conhecimento disso. Você não conseguiu visualizar essa primeira fase, essa fase cognitiva, que você não está fazendo de forma correta. Tá? Então dá uma olhada aqui. Ó. A segunda é a fase associativa, onde você tem os erros grosseiros, você não visualiza, mas você visualiza, mas não consegue corrigir. O que é isso? Nessa segunda fase, você já começou lá, pô, cara, vou nadar é mais difícil, né? Um cara que não sabe nadar. O cara começou a nadar, foi na piscina mesmo, dá abraçada, dá tapa na água e não sai do lugar. O cara cansa e não consegue sair do lugar. Eu falei, cara, eu me desloco, por quê?
Porque ali o movimento está grosseiro, você não consegue entender o que está, você não consegue visualizar o teu erro. Quando você chega na segunda fase, você nessa fase mais associativa, você começa a associar, pô, aquele movimento que eu vi na televisão é assim, então eu vou fazer um movimento, ó, deslizando sobre a água e puxar, eu vou me deslocar melhor. Você já consegue ver, você já consegue entender que você não está fazendo o movimento correto, mas você ainda não consegue consertar. E você precisa de alguma orientação externa, alguém que vai te explicando. Filmar é uma boa estratégia, tá? Fica aqui a dica para vocês. Então, ó, terceira aqui, fase autônoma. A fase autônoma é o terceiro estágio da aprendizagem, onde você faz o movimento grosseiro, mas você consegue visualizar, você já consegue corrigir. Então, se você consegue corrigir, você já começa a melhorar a eficiência daquele teu movimento. Então, essa fase, eu acredito que a maioria de vocês estão. Vocês já conseguem fazer o movimento, vocês já conseguem visualizar onde estão os erros, mas vocês precisam de uma orientação externa para poder ter um desempenho melhor e mais eficiente, ter um resultado objetivo dentro do que vocês querem. Beleza? Então, ó, vem cá. Então, ó, vou deixar aqui de dica para vocês a vantagem de exercitar física e mentalmente. O que acontece? Todo mundo sabe dos benefícios da atividade física para a saúde física, né, do exercício físico para a saúde física, mas poucos sabem do benefício disso para a saúde mental. Então, assim, já se sabe que a atividade física, principalmente a atividade aeróbica, melhora o condicionamento cardiorrespiratório, que melhora a oxigenação do cérebro, que melhora a conexão dos neurônios. Então, se você treina para a sua prova física, ela te ajuda na sua prova teórica. Faça isso. Isso vai te ajudar muito, tá? Dá uma olhada aqui no slide, ó. Ó, tratar a saúde mental previne demência, né? O envelhecimento do cérebro, melhora a aprendizagem. Isso é muito importante. Já temos evidências que há cerca de 15 anos, várias pesquisas afirmam que a maior produção de neurônios através da atividade física, do exercício físico intenso, aumenta as substâncias que atuam na nutrição e no desenvolvimento das células. Isso feito em animais, com ratos, há muitos anos atrás, que a gente desenvolveu isso. E exercícios regulares são responsáveis por esse desenvolvimento. Ainda se detecta que os exercícios aumentam a capacidade do cérebro se adaptar a novas conexões. Chamamos de neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se adaptar a uma nova realidade. A gente fala sobre as áreas da saúde, mas vamos supor que o cara teve alguma lesão cerebral, alguma coisa, que machucou, que perdeu algum movimento, o cérebro começa a se readaptar. Então, independente da idade, já se passa isso. Independente da idade, ele consegue se readaptar, criar novos caminhos para acertar o objetivo que você quer. Então, você que está estudando, está com dificuldade de estudar, pô, isso está difícil, tal, tem que me dedicar mais ao estudo. Faça isso, mas faz o teu exercício, treina a tua prova prática, que esse treino da prova prática vai te dar um suporte absurdo para essa prova teórica. Então, está tudo conectado, o corpo humano é perfeito. Então, assim, não deixe de fazer uma coisa em detrimento da outra, beleza? Dá uma olhada aqui, ó, para finalizar. Em alguns estudos de ressonância, o indivíduo, através da ressonância magnética, é possível observar que exercitar regularmente produz intensa atividade no hipocampo. Aqui é um pouco técnico essa palavra, mas assim, o hipocampo é uma parte do teu cérebro que ajuda na memória, na coordenação, em todo o funcionamento do cérebro. Então, assim, qual é o recado que eu quero deixar para vocês? Independente do que vocês tenham dificuldade do estudo, treinar para a prova física só vai ajudar vocês no desempenho, tanto físico quanto mental na prova objetiva. Beleza? Para fechar, quais são os benefícios do exercício para o cérebro? Aumenta a produção de neurotransmissores, que promovem a reparação celular do cérebro, melhora a memória, aumenta a concentração, estimula a capacidade de tomada de decisão, promove o crescimento de novas células nervosas e sanguíneas, melhora a capacidade de realização de tarefas e planejamento das mesmas. Então, galera, fica aqui o meu recado. Desejo boa sorte a todos.
Esse finalzinho foi um bônus para a gente falar. Quem quiser pode me seguir nas minhas redes sociais, professor Rodrigo Nepomuceno. Trabalho com essa área de TAF, de preparação física, dentro das áreas de saúde, de educação, da área social, há mais de 15 anos. E também sou concurseiro, já fiz prova, já fui da área de segurança, já fui da área de saúde, hoje trabalho na área de educação. E sei que a dificuldade que a gente está nesse primeiro momento, vocês estão iniciando, lembra da adaptação, da sobrecarga. Cada dia é um dia, cada dia você evolui mais um pouquinho e o resultado está aí. Beleza? Até mais aí, galera.